sobre entalpia, sobre termoquímica, não é exatamente a mesma coisa? Mas assim, ó, quando fala em entalpia, vocês devem associar com energia, ok? Não é exatamente a mesma coisa, mas relacionado. Eu costumo comparar a entalpia, a diferença entre entalpia e energia, com temperatura. Quer ver? O que é temperatura negativa? Vocês já ouviram falar? O que é uma temperatura negativa? Primeiro, o que representa a temperatura, fisicamente falando? O que a temperatura representa? A temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas. As moléculas vibram o tempo todo. Então, tu tem um material, as moléculas estão vibrando. Quanto maior a temperatura, quanto mais aumenta a temperatura, maior a agitação das moléculas. Sendo temperatura a medida do grau de agitação das moléculas, o que seria temperatura igual a zero? O que vocês acham que vai representar a temperatura igual a zero? Se temperatura mede o grau de agitação das moléculas, temperatura igual a zero quer dizer o que as moléculas não estão vibrando. É isso. E o que seria temperatura negativa? Temperatura negativa não existe. Tá? Não existe temperatura negativa. Simples assim. Tá? Como assim, professor? Lá na Serra a temperatura estava negativa. Aí é que entra a diferença entre temperatura absoluta e temperatura relativa. Hoje a gente já consegue... por extrapolação, por cálculo, enfim, aí não é a minha área, não vou saber dizer como se chegou a isso. Quem tem essa curiosidade é uma coisa legal pesquisar, tá? Um físico vai explicar melhor que um químico, isso pode ter certeza. Mas hoje a gente já sabe qual é a temperatura, o zero absoluto. Hoje a gente já tem escalas de temperatura absoluta, a escala Kelvin, que é uma escala de temperatura absoluta. Então, o zero absoluto é 0 Kelvin, que é cerca de 273 graus Celsius abaixo de zero, ou seja, menos 273 graus Celsius. Tá? Então, isso é temperatura absoluta. Só porque antigamente não tinha esse valor, essa coisa do zero, de saber o zero absoluto, essa noção. Então, alguém simplesmente arbitrou uma escala. A gente precisa medir a temperatura. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma escala, vamos definir dois valores. Vamos chamar de 100 graus a medir a temperatura em que a água ferve, e vamos chamar de zero a temperatura em que a água congela. E aí o resto a gente faz a partir disso. Então, quando alguém dá uma temperatura negativa em graus Celsius, não quer dizer que a temperatura seja de fato negativa. Quer dizer que ela é menor do que aquele meu valor de referência, que é a temperatura em que a água congela. Tá? Dá para ter uma ideia do que eu falei? Consegue entender essa diferença entre temperatura absoluta e temperatura negativa? Qual é a lógica dessa diferença? Tá? Então... Ou seja, não existe temperatura negativa, só que alguém arbitrou um valor para ser zero, e a partir daquele valor nós consideramos negativa. Agora que a gente já tem como medir temperatura absoluta, isso deixa de fazer sentido, mas está consagrado pelo uso, então a gente usa. Aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, nos Estados Unidos eu acho, mas na Inglaterra com certeza eles usam a escala Fahrenheit. Né? Da onde saiu o zero deles eu não sei, também nunca me interessei por isso. Mas a gente continua usando graus Celsius. O importante é que a gente sabe que quando vai fazer algum cálculo, a gente usa a temperatura em Kelvin. Tá? Então, é isso. No dia a dia a gente continua usando a temperatura em graus Celsius, mas quando vai fazer cálculo, tem que passar para Kelvin. Nunca, em nenhum tipo de cálculo, se usa a temperatura em graus Celsius. No máximo, lá na física, em calor sensível, mudança de temperatura, lá o Ki-macete, não sei se vocês chegaram a estudar isso em física, né, Q igual a MC delta T. Delta T, aí sim pode usar em graus Celsius, porque eu estou falando de variação, aí não faz diferença, tá? E onde é que isso entra a entalpia? Da mesma forma, a gente não tem como saber, assim, todo corpo tem uma certa quantidade de energia. Essa caneta tem energia. Essa garrafa tem uma quantidade de energia. Ou seja, tudo tem uma quantidade de energia. A matéria tem energia. Só que a gente não tem, que eu saiba, se eu não estou muito desatualizado, nós ainda não temos como saber qual a energia absoluta que tem num corpo. Tá? E aí a gente definiu um valor relativo, e esse valor relativo a gente chama de entalpia. Então foi estabelecido um padrão para dizer que é zero. Então, para poder fazer esse cálculo, assim como na escala Celsius,
e a gente atribuiu um zero. Então, algumas substâncias, alguns materiais vão ter entalpia zero. E a partir das reações químicas, a partir desses elementos, desses materiais, nós vamos saber qual é a entalpia dos materiais. Reparem, qual é a diferença aqui? É que, em vez de chamar energia absoluta e energia relativa como efeito com a temperatura, nós temos entalpia, que seria o equivalente à temperatura relativa, e nós temos a energia, que seria o equivalente à temperatura absoluta. Tá? Então, energia seria um valor absoluto, entalpia seria um valor relativo. Então, existem sistemas que têm entalpia negativa. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles têm menos energia do que aquele meu valor de referência. E aí, eu vou retomar depois quais são esses valores de referência. Só que energia negativa não existe. Tá? Agora, a entalpia negativa existe. Quais são os sistemas que têm entalpia negativa? Aqueles que têm menos energia do que o meu padrão estabelecido como zero. Quem é que tem entalpia zero? São substâncias simples no seu estado padrão. Substâncias simples no seu estado padrão. O que é o estado padrão? Estado padrão é, no caso de substância simples, a variedade alotópica mais estável. Por exemplo, e o que é a variedade alotrópica? São substâncias diferentes, substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, oxigênio tem O2 e O3, né, o ozônio. A forma alotrópica mais estável do oxigênio é o O2. Então, esse é o padrão. O2 tem entalpia igual a zero. Então, quando eu transformo O2 em O3, o sistema precisa absorver energia. Então, a energia do ozônio é essa que ele ganhou a mais. Ok? H2 e O2 têm entalpia igual a zero. Quando eles se combinam para produzir água, há uma perda de energia. Então, a água vai ter entalpia negativa. Okay? Porque ela vai ter menos energia do que tinha oxigênio e hidrogênio quando estavam sozinhos.